Brasília, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que determinou reforço das forças de segurança federais que atuam em Roraima para retirar garimpeiros ilegais de terras indígenas, incluindo, claro, as áreas Yanomami. Os detalhes com a repórter Luciana Verdolim. Olha, iniciada a segunda fase da ação do governo federal lá nas terras dos Yanomamis. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que até o fim da semana, 80% dos garimpeiros ilegais já deverão ter deixado a região. A primeira fase foi de atendimento às populações. Agora a prioridade é garantir a segurança deles. É preciso, como mencionei bem no começo, entender a complexidade da operação. Nós estamos tratando de dezenas de milhares de pessoas e, portanto, é preciso ter responsabilidade, ter prudência para garantir que essa desintrusão ocorra e nós não tenhamos conflitos. Então, esse planejamento em fases visa garantir exatamente a compatibilidade entre a meta, que é a desintrusão, com o nosso desejo de que não haja conflituosidade nesse processo. A Força Nacional terá um reforço de 100 homens. Cerca de 15 mil garimpeiros viviam ali nas áreas Yanomamis e muitos já iniciaram a retirada. Segundo o ministro, até por conta disso é preciso planejamento e proteger agentes públicos e até mesmo os indígenas, que estão bem no centro do conflito. O uso da força sem planejamento poderia conduzir a piorar o problema instalado no estado de Roraima. E nós não desejamos isso, daí esse planejamento que está sendo executado. No total, cerca de 500 homens das forças de segurança estão na região. E o foco prioritário é identificar financiadores, donos de garimpo e quem é responsável pela lavagem do dinheiro dos garimpos, além dos executores dos crimes ambientais. Logo após a posse, o novo secretário nacional de Políticas Penais, Rafael Velasco, defendeu a necessidade e a transferência, a decisão de se transferir aqui para Brasília o líder do PCC, Marco Camacho, mais conhecido como Marcola. Tudo que foi feito de inteligência, a previsão, né, de um plano que havia de fuga, né, em relação a desse que envolvia um servidor penitenciário federal, o sistema penitenciário federal foi criado pelo presidente Lula, ele se desenvolveu e é hoje o sistema penitenciário mais seguro que nós temos no Brasil. A unidade prisional de Brasília é a unidade prisional mais segura do Brasil. Os presos têm incomunicabilidade entre eles, ou seja, eles não conversam dentro do sistema penitenciário, têm todos os serviços, têm todos os atendimentos e estão sendo constantemente monitorados, não apenas eles, mas todos os presos do sistema penitenciário federal. Se for necessário alguma mudança, alguma transferência à unidade futura, será em razão do estudo e na prevenção à criminalidade. O ministro também garantiu que a decisão foi científica, não foi achismo. Brasília, segundo ele, tem condições de receber o preso. Ainda de acordo com o ministro da Justiça, se houver riscos, novas ações serão anunciadas. Para ele, o movimento nesse momento é de fortalecimento do que já é forte. De Brasília, Luciana Verdolim. Tiago Schelp, qual a sua avaliação sobre as providências do governo com relação à crise Yanomami? No caso, como a gente viu aqui, as atitudes de Flávio Dino, ministro da Justiça, e também a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Adriana, evidentemente que há uma crise humanitária terrível ocorrendo em terras Yanomamis, aquelas cenas que a gente vê de crianças, né, com os ossos de fora, com desnutrição, morrendo, né, com desnutrição, com pneumonia, vermes, quer dizer, uma coisa indizível, né, em pleno século XXI, em pleno estágio, né, que nós estamos no Brasil atualmente, estágio econômico, ver situações como essa. Agora, o governo Lula, obviamente, ele viu nessa crise uma oportunidade de mostrar ação, né, de mostrar uma proatividade para resolver um problema dos povos indígenas, que era, inclusive, um motivo de muitas críticas ao governo anterior. Então, o que a gente tem visto em muitos casos, é óbvio que é positivo que se tomem iniciativas em relação a isso, mas em muitos casos, como nessa política de retirada dos garimpeiros, né, algo que parece improvisado. Quer dizer, aparentemente não se pensou nas consequências de, por exemplo, fazer o bloqueio naval, fazer o bloqueio aéreo, sem pensar em como esses garimpeiros vão sair dessas terras. E o que a gente está vendo agora é uma situação de crise
com a possibilidade de que esses garimpeiros fiquem presos sem alimentos em território Yanomami, sem conseguir sair, a não ser por via terrestre, que seria uma caminhada aí de 8 dias. Quer dizer, são milhares de garimpeiros, muitos dos quais vivem há anos naquela região, obviamente de forma ilegal, então é preciso solucionar. Mas, aparentemente, se o governo tomou uma atitude precipitada, não pensou em todas as questões envolvendo essa retirada dos garimpeiros, é possível que acabe criando uma crise dentro da crise. Bom, Cristiano, é saber se as Forças Armadas devem permanecer e permanecer por quanto tempo, ou se deveria ser algo permanente no trabalho dessa região, porque senão volta a ser tudo a ser como antes e a gente nem sabe se realmente os problemas vão ser superados, né? Olha, uma vez que existam territórios restritos à atividade, à sobrevivência dos povos indígenas, é fundamental que exista uma fiscalização, que exista um controle para que terceiros não venham a adentrar a esse território. Então, nesse sentido, seja as Forças Armadas, seja a Polícia Federal, é importante que tenham mecanismos de segurança que possam resguardar o território indígena. Nesse sentido, a fala do Diogo foi muito interessante, de modo que também não se pode estabelecer que de uma hora para outra esses milhares, dezenas de milhares de garimpeiros vão sumir daquele território. Então, é importante que se dê condições para que essa migração ela ocorra de forma pacífica, de forma harmoniosa, sem gerar um problema social ainda maior do que ele é. Nesse momento, é importante que o Estado brasileiro tenha inteligência para resolver essa questão.